Olá, amigos, irmãos que nos acompanham nesse canal. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo há alguns dias, que é a leitura das cartas de Cristo. Essas verdadeiras pérolas novíssimas de verdades insondáveis que ele veio nos trazer nesses tempos presentes. E nós estamos a compartilhar com os senhores para que os senhores possam se elevar em consciência e se ligar ao próprio Cristo, estabelecer uma comunicação pessoal com Ele e obter então as respostas que precisarem ser ditas aos senhores no transcurso da sua evolução espiritual. Então nós estamos lendo as cartas de Cristo, já gravamos pelo menos 10 vídeos da carta 1, terminamos. Eu convido os senhores a acessarem esses vídeos, principalmente você que está chegando agora, que não sabe do que se trata essa leitura. Nós estamos aqui a ler o livro chamado As Cartas de Cristo e estamos meditando junto a respeito do que ele tem nos trazido como novidade desses tempos presentes. E estamos agora na leitura da carta 2. Estamos agora, inclusive, gravando esse vídeo, vai ser o 5º vídeo da carta 2. Convido os senhores a ouvir todos os vídeos para que os senhores possam compreender completamente quais as mensagens, as maravilhas que o Cristo nos trouxe nos tempos presentes. E antes da meditação, ele nos orienta a iniciarmos com a oração mais nova que ele já nos trouxe para a gente fazer antes da meditação. E nós vamos começar ela. Eu convido os senhores, os que puderem, fechar os seus olhos e estabelecer uma comunicação com o Pai, a fim de que a gente possa receber, perceber o sentido dessas palavras, desta oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, o meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás sempre perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu a este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio raios de luz de consciência para a tua consciência divina. E que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão, gratidão. Amém. Então agora nós vamos continuar na parte da carta 2, onde o Cristo nos leva àquele tempo
em que ele exercendo a sua missão de cura e libertação, ele se sentiu a necessidade de refugiar-se em um monte para recarregar as suas baterias, como ele diz, porque ele já estava se sentindo exausto daquele trabalho que ele fazia com a multidão, e ele precisava então se refugiar-se no silêncio para recompor as suas baterias, para ele continuar a sua missão de evangelização e cura. E aí ele fala assim para a gente que quer que a gente que está lendo estas páginas, esta carta, compreenda plenamente a posição dele naquele tempo, o estado de consciência dele depois da iluminação no deserto, e a pessoa que ele apresentava aos conterrâneos dele como Jesus. Aí ele diz que é para a gente prestar bastante atenção, porque foram feitas tantas conjecturas a respeito dele, que ele achou por bem voltar e contar a verdade a nós neste momento. Então vamos para a parte da leitura de hoje. E diz ele: nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, o meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga de Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou da minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me fora dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso e irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que fazia rir e o que os induzia a zombar e escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo
suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como o seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais de mão e de joelhos, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade de Deus, do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso, eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por este motivo, ainda que eu soubesse desde o início da minha missão que haveria um preço a pagar por tudo o que me propus a fazer, que era virar de ponta cabeça pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai amor é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existências visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz, pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota da minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação. E todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes das práticas judaicas de oferecer sacrifício no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade,
para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levavam em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental e emocional terrena que cobria a minha consciência espiritual oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar a sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes dos meus discípulos. Assim, para mim também esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior da minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões, que eu estava exausto. Chegando à caverna que eu utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sob uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai. E o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo ser. Fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada, e enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco, e eu soube que em consciência estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão Deus do vazio, da não forma do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilhante amor. Isso mais uma vez gravou em mim que ela era o processo criativo aperfeiçoador, curador.
amor que governava toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que onde não houvesse crescimento, surgiria as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Eu vi que esse trabalho amoroso constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada bom lhes acontece, que não conseguem ver com outra coisa em suas vidas, além das suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar a sua ignorância. O maior presente de que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma estava compreendida no universal e os níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa da sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai como se fossem desafios dolorosos e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu vi então, com mais clareza ainda, que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento e de prosperidade e realização na alegria e na felicidade. Mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Lembro que esta elevação durou a noite inteira e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecida. Tinha visto ainda mais claramente a realidade do Pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha, de onde se via o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei abaixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava, o Pai,
surgindo em mim e ansiava por compartilhar aquilo com os demais antes que os problemas da vida diária o encobrisse e isso perdesse o poder e a força motriz no interior da minha consciência humana. E aqui, meus amados, eu vou fazer aqui o ponto final da minha leitura para dar continuidade no vídeo do nosso irmão. Então ele vai contar exatamente o episódio do tão falado Sermão da Montanha, narrado nos Evangelhos dos Apóstolos. Que aquilo a gente lê, aquele Sermão da Montanha, a gente é elevado naquela força de tanto poderoso que é esse episódio. Então acompanhem a leitura a seguir no vídeo que será gravado pelo nosso irmão Walter, e os senhores compreenderão essa luz que ele recebeu no cume daquela colina, quando ele se refugiou das multidões. Ele saiu dos ruídos para encontrar o silêncio meditativo, e lá em sono meditativo ele foi elevado em consciência para receber a plenitude daquela mensagem que ele estava a transmitir às multidões, para ele experienciar ele mesmo e ter a certeza de que aquilo era a verdade do ser, ensinando as pessoas a encontrar essa verdade do ser. E o Cristo vem amorosamente falar com cada um de nós. Nós estamos aqui lendo as cartas, compartilhando a mesma leitura, mas a leitura espiritual é pessoal, é de cada um, porque ele conversa com cada um de nós, de uma forma pessoal. O meu jeito do meu jeito, o seu do seu, do senhor do senhor, da senhora, de você jovem, do seu jeito, porque é personalíssimo. E se você abrir mesmo com sinceridade o seu coração, ele vai te elevar às alturas que ele experimentou naquela colina, e ele compartilhou com aquela multidão daquela cidade que estava abaixo daquela montanha. Esse é o desejo, o meu desejo como um aluno do Cristo, compartilhar com os senhores também essa alegria e essa mensagem meditativa, que ela sirva de um itinerário glorioso nas suas decisões espirituais e na sua decisão, na sua vida cotidiana. Muito obrigado pela sua atenção, e mais uma vez, voltem nos vídeos, todos os vídeos da Carta de Cristo, desde a carta 1, ouçam todos, para que você possa compreender certinho, para e passos, as mensagens que ele nos trouxe para esses tempos presentes. Obrigado pela sua atenção e boa reflexão.